Bora falar ainda sobre a semana perfeita do Palmeiras com mais uma vitória, essa super importante no Rio Grande do Sul. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a CBF animada com a chance de contratar Carlo Ancelotti. O técnico italiano do Real Madrid é o plano A, B e C do presidente Edinaldo Rodrigues. Tanto é que o Jorge Jesus, que surge como uma segunda opção, nem sequer foi procurado pela CBF até agora. Por que há otimismo em relação à contratação do Carlo Ancelotti? Pela falta de resultados do Real Madrid, nessa quarta-feira o time espanhol foi eliminado nas quartas de final da Champions, perdendo de novo para o Arsenal. Já havia perdido por 3-0 fora de casa, nessa quarta perdeu por 2-1 para o Arsenal dentro de casa, resultado horroroso e muitas críticas ao trabalho do Carlo Ancelotti. O jornal Marca da Espanha chegou a fazer uma enquete com torcedores do Real e 70% deles pediram a saída do treinador. A discussão nesse momento é se vale a pena manter o Ancelotti até a final da Copa do Rei contra o Barcelona ou se dispensa o técnico antes. A final da Copa do Rei está marcada para 26 de abril. O Ancelotti já percebeu que a coisa não anda boa para ele e disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, não há absolutamente nenhum tipo de problema em romper o contrato. No dia que terminar aqui, vou agradecer a esse clube. Pode ser amanhã, em 10 dias, em um mês ou em um ano. A única coisa que farei é agradecer, não há problema em romper o contrato antes, fecha aspas. Ele faz essa colocação quando perguntado sobre a chance de ser demitido. Até porque o Carlo Ancelotti já disse que não cogita a hipótese de pedir demissão, mas se for dispensado, sairá pela porta da frente. Só para completar, é importante lembrar que Jürgen Klopp e Zinedine Zidane são hoje os mais cotados para assumir o gigante Real Madrid. Bora falar agora sobre o Palmeiras na melhor semana de sua temporada em 2025. Semana que começa com vitória contra o Cerro Porteño na Libertadores da América, que passa por uma vitória convincente e justa contra o Corinthians na Arena Barueri e termina com vitória por 1-0 contra o Internacional em Porto Alegre. Com um detalhe importante, o Inter era o único time da Série A do Brasileiro que ainda não havia sido derrotado em 2025. Eram 17 jogos de invencibilidade com 11 vitórias e 6 empates. Palmeiras adotou um sistema defensivo bem sólido, deu poucas oportunidades para o Colorado e se aproveitou de mais uma boa atuação do Felipe Anderson, de um grande jogo do Richard Rios e de uma atuação até surpreendentemente positiva do Agustín Giai para vencer por 1-0. O gol foi marcado pelo Facundo Torres. Resultado que mantém o Palmeiras na ponta do Campeonato Brasileiro ao lado do Flamengo. O Palmeiras está atrás pelo saldo de gols e que permite ao Verdão chegar à 5ª vitória consecutiva. São 7 jogos sem perder. É que antes desses 5 jogos de vitórias consecutivas, o Palmeiras também havia empatado contra o Corinthians e o Botafogo. O Verdão de Abel Ferreira, enfim, parece ter encontrado um rumo, com melhores opções no campo de ataque e jogando de forma coletiva. Eu gostaria que você, palmeirense, usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Beleza? Bora falar agora sobre Renier. Você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem, o nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros, mas especificamente em Botafogo, Flamengo e Corinthians. E torcedores desses 3 times têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu. Está longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da 2ª divisão espanhola. São 24 jogos com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas 2 últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador.
O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. O Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Murilo fica quanto tempo fora por conta da lesão? Seria essa mais uma providência do acaso para o Naves se convencer e querer ficar no Palmeiras? Abraços. Moisés, deixa eu ir atrás dessa informação a respeito do Murilo, mas pelo que eu entendi não é algo tão grave assim não, tá? Quer ver, ó? Boa noite. Murilo fica fora por quanto tempo? Enquanto a gente espera essa resposta, deixa eu só trazer uma observação ou uma informação em cima desse superchat. Na semana passada, ou no último jogo, o Abel declarou que o Palmeiras topa vender jogadores para rivais, mas precisa ser um bom negócio para o Palmeiras, e que a proposta que o Botafogo fez foi de empréstimo, e por empréstimo não vai rolar. A pessoa que trabalha com o Naves, que é o Diogo Silva, o Diogo me assegurou que o Botafogo fez uma proposta de empréstimo até o fim do Campeonato Carioca com obrigação de compra do Naves, 5 milhões de euros, tá? O Palmeiras condicionou o negócio à liberação imediata, ao pagamento, à compra imediata do atleta. O Naves pediu para sair porque queria ter mais oportunidades. Vamos ver quanto tempo o Murilo fica fora. Ó, chegou a resposta aqui. O clube não divulga prazos de recuperação. Beleza. Mas é grave. Recuperação rápida. Só uma mínima ideia. Vamos tentar, né? Por isso a gente consegue alguma coisinha, né? Porque te falar uma coisa, é difícil a comunicação lá no Palmeiras, e essa pessoa com quem estou conversando é amiga de longa data, mas é difícil lá, é difícil. Boa noite, Nicola. O Palmeiras pode trazer mais um meia? Não faz parte dos planos, especialmente depois da chegada do Lucas Evangelista. Não sei se vai haver movimento nesse sentido. Só é importante lembrar para vocês que essa é uma curiosidade / constatação. O Palmeiras já pegou Corinthians, Sport e Botafogo nas 3 primeiras rodadas, né? Dessas 3 primeiras rodadas, só o jogo contra o Sport não teve adversário que disputou Libertadores nesse ano. Corinthians, embora esteja na Sula, participou da pré-Libertadores. E ao final de 10 rodadas, das 10 primeiras rodadas do Brasileirão, em 7 delas o Palmeiras terá enfrentado times da Libertadores, o que mostra uma tabela bem difícil nessa primeira fase, né? Nessa primeira parte. É óbvio que todo mundo vai enfrentar todo mundo, mas isso só reforça que se o Palmeiras não pontuar tão bem nesse primeiro momento, talvez esses pontos possam vir na segunda parte da primeira fase, do primeiro turno, tá bom? Nicola atrás das boas do Verdão. Falei a respeito da tabela indigesta. Queria destacar que o comportamento do Palmeiras coletivamente melhorou demais, em posição, entrega, raça, mas taticamente a gente também viu algumas soluções interessantes, né? O Estevão com menos obrigações pelo lado direito, quando o Palmeiras não tinha bola, quem ele acompanhava era o Ranieri, o que mostra que ele tinha preocupações de um jogo mais centralizado. Felipe Anderson começando a responder pelo lado direito do campo, e essa era uma necessidade, até porque investiu-se muito para a contratação do Felipe Anderson no ano passado. Enfim, o Palmeiras vai dando sinais de que está se recuperando. Então é isso, família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Hoje a gente está falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, né? Um grande abraço aí no seu coração, sempre pra mais, até o próximo vídeo, sempre pra mais, vamos pra cima, porque é super importante, e fui!